Jesus Cristo, são os critérios necessários para que nós venhamos obter a nossa salvação. Nós temos que crer. Meus amados, já que vós estão sobre os vossos pés, vamos estender as nossas mãos para o altar. Louvado seja Deus. Vamos orar apresentando o servo de Deus nesta noite. Grandioso e soberano Deus, Pai eterno, Pai misericordioso. Ó Pai amado, Pai querido, aqui está teu filho, teu servo, ministro da tua palavra nesta noite. Ó Pai amado, Pai querido, que nesta noite o Senhor possa usar ele conforme a tua vontade. Usa ele, meu Deus e meu Pai, nas tuas mãos. A partir desse momento, meu Deus e meu Pai, que não seja ele, mas sim o teu Espírito Santo. Ó Pai amado, Pai querido, a palavra que vai ser semeada em nossos corações nesta noite, que nós venhamos ter discernimento. E como disse a tua palavra, nós temos que crer. Louvado seja Deus. Vamos receber o servo de Deus nesta noite com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quem me ouve, diga amém. Toda honra, toda glória seja dado ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos no culto da família, né, irmãos? Para nós ser edificado pela palavra de Deus. Tem 3 cultos que eu gosto, que é o culto da palavra, o culto do ensino, o culto da ceia e o culto da família. São os 3 cultos que todo cristão deveria amar, né, irmãos? Porque são cultos que nós aprendemos e nós somos muito edificados. Amém? Está conosco o nosso irmão Maciel, está ali, tá bom? Quem não foi lá com ele ainda, vai lá, dê um abraço nele, tá bom? Então, irmão Maciel, seja bem-vindo no nosso meio. Deus, ele é fiel, amém? Deus é fiel, e quando Deus, ele fala, Deus cumpre, né, irmãos? E Deus tem muita vitória para o Senhor ainda, eu creio nisso, para todos nós. Queridos, abra aí a tua Bíblia, por gentileza. Vamos para a palavra de Deus, que está em 2 Samuel, capítulo 13, e o versículo de número 15. Nós vamos estar falando sobre um homem por nome de Absalão. Vamos falar nesta noite sobre Absalão. 2 Samuel, capítulo 13, e o versículo de número 15. Quem encontrou, diga amém. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe votara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te embora. Versículo 16. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não quis ouvir. Diga assim: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Pode tomar o teu assento, permaneça com a Bíblia aberta, pois nós estaremos fazendo uso. Queridos, eu quero trazer aqui uma temática, vivendo de acordo com o nome que postamos, vivendo de acordo com o significado do nome. Irmão, não há nada mais contraditório do que o significado do nome de Absalão. Se nós observarmos como foi o seu estilo de vida, Absalão é um nome próprio, formados aqui de 2 palavras hebraicas. O primeiro é Abi, que significa pai, e a segunda palavra é Shalom, que significa paz. O nome Absalão, portanto, significa pai da paz. Repita para alguém, diga: pai da paz. O nome de Absalão significa pai da paz. Mas esse filho de Davi
com a mulher por nome de Maaca, embora tenha recebido, irmão, um nome bonito, ele não viveu de forma coerente com o significado do seu nome. Mesmo que ele recebeu um nome bonito que significava pai, mas o pai da paz, mas ele não viveu de acordo com o nome que ele carregava. Ele não viveu de acordo com o significado do seu nome, porque o seu nome era um nome de bênção. O significado do nome Absalão estava se referindo ao significado de bênção, de alguém que era abençoado. Mas ele não viveu de uma forma abençoada. Você vai ver que o nome apenas estava, a bênção estava sobre o nome, mas na vida dele foi tudo o contrário. Você vai perceber aqui, irmãos, olhando para a história de Absalão, ele era um jovem, diga comigo, jovem, bonito, rico, famoso e cortejado. Todas as meninas de Israel queriam namorar com Absalão, porque não tinha um rapaz mais bonito do que ele. A Bíblia diz que todas as meninas a desejavam dentro de Israel. Em todo o reino de Davi, irmãos, que era pai de Absalão, sua biografia, porém, foi maculada por 3 atitudes. A biografia de Absalão foi manchada por 3 fatos aqui, irmãos, que marcaram a vida de Absalão. A primeira marca, a vida de Absalão foi marcada por mágoas e ausência de perdão. Diga comigo, mágoa e ausência de perdão. Se você ler o capítulo 13 e o versículo de número 33, você vai ver que Absalão se tornou um homem cheio de mágoa. Olhe para mim. E na vida de Absalão não teve perdão. Você vai perceber, irmão, que aqui no texto que nós lemos, no capítulo 13 e no versículo 15 em diante, nós temos aqui o fato do irmão de Absalão por nome Aminon. Ele era meio-irmão de Absalão, e este rapaz por nome Aminon, ele nutriu uma paixão doentia pela sua própria irmã. Ele se apaixonou pela sua própria irmã de sangue. E como ele se apaixona, irmão, pela sua própria irmã por nome de Tamar, que também era irmã de Absalão, e este rapaz orientado aqui, irmãos, por seu amigo que era perverso, por nome Jonadab. Jonadab era um rapaz perverso. Jonadab era um rapaz, irmão, cruel. Era um amigo que os conselhos dele não eram conselhos bons, não eram conselhos bondosos. Então, Aminon, ele vai receber, irmão, o conselho do seu amigo, por nome Jonadab, para usufruir, se aproveitar da sua própria irmã. Quem está me entendendo? Então Aminon armou uma cilada, irmão, para sua irmã, e ele a violentou, e depois que ele vai a violentar, porque ela era uma moça virgem, ele vai se aproveitar da sua própria irmã. Depois que ele vai a violentar, ele sente repulsa por ela. Depois que ele abusa, faz aquele abuso sexual, ele manda aquela moça embora. E quando ele ouve a expulsão, ela ouve a expulsão do irmão, ela vai dizer que aquela injúria era muito maior do que a primeira. Ter mandado ela embora era uma injúria muito maior do que ter abusado dela. Quem está me entendendo? Então você vai perceber, irmãos, que aqui o rei Davi, ele não corrigiu Aminon e ele nem consolou Tamar. Você vai perceber um erro gravíssimo
que Davi, o pai, diante dessa situação, ele vai cometer. Olhe para mim. Primeiro, ele não vai chamar a atenção de Aminon, e ele nem vai consolar Tamar, que foi violada. Então, agora aquela moça, irmão, agredida no corpo e na alma, ela não corre para o seu pai, ela corre para o seu irmão, por nome de Absalão. Ela não vai buscar refúgio e consolação com o pai, mas ela vai buscar refúgio e consolação com seu irmão. E você vai perceber aqui, olhe para mim, que quando ela vai buscar consolo no seu irmão Absalão, Absalão vai tomar sobre si aquela causa. Aquela causa do estupro não é o pai Davi que vai resolver. Absalão vai tomar aquela causa sobre ele e vai sentir na obrigação de resolver aquele problema. E como ele se sente, ele toma aquela causa sobre si, ele coloca no coração o propósito de vingança, de vingar Aminon da tamanha maldade que ele fez com Tamar. Irmãos, em vez de confrontar o seu irmão, em vez de Absalão ir lá confrontar Aminon pelaquela crueldade, em vez dele ir lá corrigi-lo e perdoá-lo, Absalão, ele encheu-se de mágoa e foi dominado pelo ódio. Ele poderia muito bem ter ido lá com Aminon e disse: ó, meu irmão, você não poderia ter feito isso, porque isso é uma crueldade, isso é perverso, violar a nossa própria irmã. Mas em vez dele corrigir o irmão, em vez dele chamar a atenção do irmão, ele vai nutrir ódio, ele vai nutrir raiva. Olhe para mim, irmão, que a mensagem é poderosa. Você vai perceber que Absalão, ele é dominado pelo ódio, e ele mandou matar o seu próprio irmão, porque o ódio dominou no seu coração. O pai da paz, porque o nome Absalão significava pai da paz. Agora o pai da paz, olhe para mim, o pai da paz, irmão, transformou-se no progenitor do ódio. Aquele que era o pai da paz, em vez dele ser paz, ele se transformou em ódio. Ele se transformou em revolta. Olhe para mim. Ele fez, em vez dele levar a paz para o lar, para o seu irmão, ele levou ódio, ele levou guerra, ele levou morte. Em vez de resolver o problema familiar, ele criou outro ainda mais grave. Porque já havia um problema ali na casa de Davi. Já havia um problema instalado ali, que era Aminon violando da sua irmã Tamar. Agora, quando Absalão manda matar o seu irmão, ele vai trazer agressividades do problema para a família. Porque aquela família já tinha um problema. Diga um problema. Diga bem forte, um problema. E ainda hoje, irmão, muitas famílias há feridas que ainda não estão curadas. Assim como na vida de Absalão, como na família de Davi houve essa tragédia, em muitas famílias hoje há muitas feridas de situações que aconteceram que não foram curadas, que não foram saradas, irmãos. Então existe mágoa que ainda não foram perdoadas, e há irmãos lutando contra irmãos. Isso não é apenas uma realidade, irmão, da Bíblia, uma realidade da vida da família de Davi, mas é uma realidade de muitas famílias no dia de hoje. Como tem irmãos lutando contra o outro, irmão, querendo matar um ao outro, para vingar situações que aconteceram no decorrer da sua vida. Olhe para mim. O segundo fato que marcou a vida de Absalão foi a sua fuga. Diga comigo, fuga e ausência de diálogo. Porque quando ele manda matar o seu irmão, pastor Gilson, ele vai fugir.
E esse período de tempo, ele não vai ter diálogo entre Davi, o pai, e o filho Absalão. A Bíblia diz que houve um período de 9 anos de silêncio, olhe para mim, entre pai e filho. Houve um período de 9 anos entre Davi e Absalão que não se comunicavam. O pai não falava com Absalão e nem Absalão falava com o pai Davi. Você vai perceber que houve fuga e ausência de diálogo. Versículo 34. Irmãos, o mesmo Davi, que não havia corrigido Aminon e nem consolado Tamar, enfrenta agora a dor de ver o filho morto e o outro acusado de assassino. Irmãos, a ira de Davi, olhe para mim, acende contra Absalão. Porque Davi, o pai, vai ficar sabendo que Absalão mandou matar Aminon, seu irmão. Então a ira de Davi vai se erguer contra Absalão. Mas ele precisa, irmão, fugir para Jesus. Ele vai fugir para uma cidade por nome de Jesus, a casa de seu avô materno. E 3 anos se passaram e o silêncio gelado entre Absalão e Davi se agravou ainda mais a situação. Diga, o silêncio agravou a situação. Olhe para mim, igreja. Você vai perceber aqui, irmão, dentro deste texto, é enganoso pensar que o silêncio é sinônimo de perdão. Olhe para mim agora. O silêncio não é sinônimo de perdão. Não é porque uma família está calada, silenciada, que ela perdoou. O silêncio geralmente não é símbolo de perdão. Porque tem gente, irmão, que acha que silêncio resolve tudo. Não é porque a pessoa está silenciada que acha que houve perdão ali. Não é porque a pessoa está em silêncio que as coisas já foram resolvidas. Não é assim. Talvez a pessoa está em silêncio apenas por estar. Mas isso não prova que a situação se resolveu. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Irmãos, depois de 3 anos, Davi permite Absalão voltar para Jerusalém. Mas ele declara que não quer ver a face do filho. Ele permite o filho voltar depois de 3 anos. Mas quando o filho volta, ele vai dizer para os súditos: eu não quero ver a face de Absalão. Agora, você está percebendo, irmão? Que o próprio pai, Davi, não quer olhar nos olhos da face do próprio filho. Olha a gravidade. Olha a gravidade, olhe para mim agora. E ele não permite, irmão, olhar na face do filho. O ambiente entre o pai e o filho fica tão pesado que um dia Absalão, irmão, mandou um recado para Davi e disse assim: eu prefiro que o Senhor me mate, mas que o Senhor fale comigo. Ele manda uma mensagem para o pai: eu prefiro que o Senhor me mate, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Porque não dá para ficar nessa situação de silêncio, ausência do diálogo. Olhe para mim agora, igreja. E a Bíblia diz que Davi, ele recebeu Absalão no palácio. Olhe para mim. E lhe deu um beijo na face, mas não lhe dirigiu palavra. Quando o filho manda aquela mensagem para Davi, Davi permite que o filho venha até ele. O filho vem, ele vai dar um beijo na testa de Absalão, mas ele não vai pronunciar uma palavra. Você vai perceber que o silêncio não é prova de perdão, meu irmão. Entenda isso, não é porque a pessoa está silenciada que ela perdoou você. Não é porque o silêncio está instalado ali que a mulher perdoou você. Muitas das vezes a pessoa está até em silêncio, mas o problema, a situação ainda está ali, a mágoa ainda está ali e precisa ser resolvida. Nós não podemos, irmão, empurrar o problema com a barriga e achar que aquele problema não existe, porque existe.
Quem está comigo, levanta a tua mão. Irmãos, a falta de diálogo entre o pai e o filho abriu uma ferida ainda mais grave no coração de Absalão. Olhe para mim. Como o pai se fechou para o filho, aquilo, irmão, se tornou uma revolta muito maior no coração de Absalão. Você vai perceber que o silêncio do pai gerou no coração do filho um ódio ainda muito maior. Olhe para mim. Qual foi esse ódio, pastor? Irmãos, ainda hoje, em muitas famílias, a morte do diálogo tem produzido grandes tensões, profundas mágoas, grande revolta, que desembocam em verdadeira tragédia. Quantas famílias hoje, irmão, que o diálogo já foi sepultado. O diálogo já morreu, a morte do diálogo está morto ali, irmão. Em muitos casamentos o diálogo não existe mais. E a morte do diálogo tem produzido grandes tensões, profunda mágoa e grande revolta que desemboca em verdadeira tragédia. Por que tem filho aí, irmão, decidindo matar o próprio pai? Porque está morando na mesma casa. Eu tenho que entregar isso aqui porque está sendo gravado. Está morando na mesma casa e o pai está ignorando ele o tempo todo. Vai chegar um momento que ele não vai resistir à morte do diálogo e vai fazer uma tragédia muito maior. Porque a situação não pode continuar assim, irmão. E muitas das vezes o que acontece, isso acontece na vida do ímpio, sim. Mas na maioria das vezes é na vida do cristão. Quem está comigo, levante a tua mão. Levante a mão, igreja. Você precisa resolver algumas coisas na sua vida. Eu preciso resolver algumas coisas na minha vida, irmão. Algumas coisas precisam ser resolvidas. Olhe para mim agora. Irmãos, terceira marca que marcou Absalão. A conspiração, diga conspiração. E ausência de lealdade. Versículo 15. Depois Aminon sentiu, por ela grande aversão, maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe voltara. E disse a Aminon: levanta-te e vai embora. Irmãos, Absalão saiu do palácio do pai. Aliás, é versículo 15. Saiu do palácio do pai, disposto a armar uma conspiração contra ele. Que quando ele vai lá no palácio e o pai não fala com ele, apenas o beija na testa, ele já sai do palácio disposto a armar uma conspiração contra o próprio pai. Olhe para mim. Você vai perceber que uma mágoa está levando a outra. Quem está me entendendo? Uma atitude está produzindo outra atitude má. Você vai perceber aqui, irmão, que durante 4 anos frustrou o coração do povo. Durante 4 anos, irmão, Absalão roubou o coração do povo, que era de Davi, porque Davi era o líder. Ele vai tomar o povo para ele. Ele vai conquistar o povo para fazer uma revolta, para fazer uma conspiração. E ele preparou uma revolta armada contra seu pai. Irmãos, e todos, ao todo foram 9 anos de dependência entre o pai e o filho. Diga comigo, 9 anos. Diga bem forte, 9 anos. Dependência entre o pai e o filho. Agora olhe para o irmão, quantos anos tem dependência entre você e um filho, entre você e um pai, entre você e o pastor, entre você e a esposa, entre você e a vizinha. E a gente precisa entender isso, irmão. 9 anos de dependência entre o pai e o filho.
Diga comigo assim bem forte, diga misericórdia. Foram 9 anos, irmãos, que se fez vista grossa para aquela situação que era insustentável de mágoa e ressentimento. Olhe para mim. Foi 9 anos fazendo vista grossa. E o problema lá. 9 anos fazendo vista grossa e o problema lá. E como tem família hoje, irmão, dessa maneira. Passando anos e anos fazendo vista grossa e o problema está lá. Irmão, quando a Bíblia diz assim, lembra de onde caiu e te arrepende, volta a praticar. É para lembrar lá onde está a mágoa, lá onde está o ressentimento, para lembrar lá onde você ofendeu há 30, 40, 50 anos atrás. Vai lá, se tiver viva ainda a pessoa, pede perdão, se conserta e volta a praticar as primeiras obras. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Porque tem que consertar, irmão. Tem que consertar. Não pode deixar as pendências para trás. Irmão, chegou um ponto em que Absalão não queria mais diálogo com o pai. Porque ele tentou. Ele mandou mensagem para o pai. Ele tentou conversar com o pai. Mas o pai não queria conversa com ele. Chegou um momento, irmão, que ele disse: agora eu já tentei, eu já busquei meios. O velho Davi não quer. Não quer conversa comigo. Não quer liberar perdão. Davi não quer conversa. E olha o que Absalão vai fazer, irmão. Então ele decidiu tomar o trono do pai. Como forma de vingança. Era uma forma de vingar do pai. Já que ele não quer me perdoar, ele não quer conversa, ele não quer diálogo, ele não quer voltar atrás, ele ouve todo mundo, mas não ouve a mim. Então eu vou tomar o trono. Então isso é o que? Vingança, irmão. De um filho querendo se vingar do pai. Irmão, situações em casa mal resolvida pode gerar tribulações muito maiores lá na frente. Quem está comigo, levanta a tua mão. É por isso que a hora de resolver é hoje, é agora. A gente não pode jogar para frente. Não pode estar empurrando com a barriga, irmão. Olhe para mim. E nessa inglória empleitada, Absalão, irmão, ele é assassinado por um comandante por nome Joabe, comandante do exército de Davi. Irmãos, quando o rei vê, quando o rei percebe, olhe para mim, percebe que Absalão é morto, o rei vai se desmanchar em lágrima, num choro amargo, dizendo: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Quando Davi soube que Joabe havia matado Absalão, Davi, que não queria falar com o próprio filho, agora ele vai chorar em cima do corpo do filho. E vai dizer: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Davi, irmão, declara o seu acentrado amor pelo filho tarde demais. Ele vai declarar o amor pelo filho tarde demais. Levante a tua mão, diga: não tome atitude tarde demais, irmão. Ele teve chance de pedir perdão. Ele teve chance de conversar com Absalão. Ele teve chance, irmão, de sentar com o filho, perdoar o filho. Ele teve chance de dar uma nova oportunidade para o filho, mas ele não quis a fazer. Agora ele vai chorar pela morte do filho, que ele não quis a perdoar. Ele vai chorar pela morte do filho, que ele não quis a perdoar. Irmão, na hora que a pessoa está no caixão, não tem mais chance não. Não tem mais jeito não, irmão. Irmãos, eu conheci uma irmã, ela falava tanto mal deste homem, e quando ele morreu eu fui lá, que eu era amiga da filha, e ela pediu para ir, eu fui lá, ainda dei uma palavra, ele era um senhor muito abençoado,
E na hora lá que o caixão desceu, ela se desesperou. E ela falava que odiava o homem, que odiava, tinha raiva dele. Quando o caixão desceu, ela desesperou. Irmão, dá vontade de empurrar assim, deu vontade de eu empurrar, para ir na cova junto. Diga glória a Deus. Porque a gente vê, irmão, é hipocrisia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, a hora de perdoar é quando está vivo. Irmãos, ouvir a sua voz. Davi não ouviu a voz do filho e nem sentiu mais o calor do abraço do filho. Absalão significava pai da paz. O pai da paz perdeu a sua vida numa decisão, porque decidiu tomar o trono do pai. Diga para o irmão: o pai da paz perdeu a sua vida por uma decisão. Não adianta ter um significado bonito no nome e fazer tudo o contrário na vida. Ele tinha um nome bonito, irmão. Eu posso ter um significado lindo no meu nome. O meu nome pode trazer um significado de bênção, mas se eu não me importar de acordo com o significado deste nome, não vai valer nada. Quem está me entendendo? Se o meu nome significa ungido, eu tenho que me importar de maneira dentro desse significado. Olhe para mim agora. Irmãos, quem está gostando da palavra, levante a tua mão. Irmãos, o pai da paz perdeu a sua vida numa decisão infeliz de conspiração contra o seu próprio pai. Irmãos, Absalão negou o seu nome, fechando as cortinas da vida de maneira triste e dolorosa. Agora olhe para mim, por gentileza. A história de Absalão é um alerta para todos nós. Olhe para o irmão, segura na mão dele, olhe dentro dos olhos dele, dentro dos olhos azuis dele, diga: a história de Absalão é um alerta para nós, irmão. É um alerta para você, pai, é um alerta para você, mãe, é um alerta para você, filho, é um alerta para você, pastor, é um alerta para todos nós. É um alerta. Irmão, nós não podemos adiar a solução dos problemas no relacionamento dentro da nossa casa. A gente não pode adiar a solução do problema para amanhã, se eu posso resolver hoje. Magoou hoje, daqui 3 minutos já corre lá e peça perdão. Se você ofendeu, daqui 3 minutos, terminou de ofender, já se ajeita e vai lá e pede perdão. Não perde o momento, irmão. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Repita comigo essa frase bem forte. Diga comigo: não podemos adiar a solução dos problemas dentro da nossa casa. O problema está lá hoje. Aí tem mãe que está dizendo: não, pastor, 30 de dezembro eu resolvo. Cuidado, que essa pessoa pode morrer amanhã e você vai ficar sem pedir perdão. A gente precisa resolver hoje, irmão. Que muitas das vezes nós somos corajosos para ofender, para nos silenciar, mas somos covardes para levantar e pedirmos perdão. É ou não é? É ou não é, irmão? A mesma coragem que a gente tem para ofender e maltratar é a mesma coragem que a gente tem que se levantar e ajeitar o que está se perdendo. Olhe para mim agora. O perdão, o diálogo, é a lealdade que deve ranger nosso relacionamento. O diálogo e a lealdade. Irmãos, Davi não quis ouvir o próprio filho e teve que chorar pela morte dele. Não quis abrir a boca para falar. Enquanto o filho foi lá, apenas ele beijou a testa de Absalão, mas abriu a boca para falar em cima do corpo morto. Levanta a tua mão e olhe para mim agora.
Se você não abrir a boca enquanto há vida, você vai ter que abrir enquanto haver a morte. Se você não abrir a boca enquanto há vida, geralmente vai abrir a boca enquanto há morte. Que foi isso que aconteceu com Davi. Silenciou durante a vida. E durante a morte ele vai abrir a boca e vai gritar: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Agora não tem mais jeito. Depois que morre, não tem mais jeito. Irmãos, Absalão, mesmo carregando um nome tão bonito, Absalão viveu de forma hedionda. Ele foi um nobre, mas viveu de forma vil. Mesmo sendo belo e rico, ele jogou a vida e o futuro fora. Quem está me entendendo? Mesmo conhecendo o Deus de seu pai, ele desprezou esse conhecimento e se tornou um rebelde. Mesmo conhecendo o Deus do seu pai, mas ele abriu mão do conhecimento de Deus para ser um rebelde. Olhe para o irmão e diga: não seja um rebelde. Levanta a tua mão e diga: não seja um filho rebelde. Irmãos, isso aqui é perigoso demais. A sua vida foi ceifada, sua memória foi apagada, ele passou a história como o pai da paz. Não como o pai da paz, mas como um progenitor de conflitos e causador de morte. O nome dele significava o quê? Aquele que gerava paz. Mas a vida dele gerou o quê? Desprezo e morte e traição. Não adianta ter um nome bonito, um significado bonito, e não viver de acordo com esse nome, irmão. Olhe para mim agora. Não basta ser filhos de pai crente. Não basta crescer no lar cristão e ostentar um belo nome, irmão, ou ter beleza, riqueza. É preciso ser uma nova criatura. Levanta a tua mão. Não adianta apenas ter um nome bonito. Não, ele é filho do pastor. Não, ele é filho da pastora. Não, ele é filho do segundo pastor. Não, ele é filha do segundo pastor. Não, ela é filha do pastor lá da igreja auxiliar. Mas não se comportar de acordo com o nome que carrega. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Irmãos, olhe para mim agora. Não adianta ostentar um belo nome ou ter beleza e riqueza. É preciso ser uma nova criatura. Eu sou filho de crente, mas eu vim para o altar também aceitar Jesus. Eu vim também entregar a minha vida ao Senhor. É necessário ser uma nova criatura, nascer de novo, ter um novo coração e receber uma nova vida. Você vai perceber que Absalão tinha... O nome dele significava pai da paz. Mas ele foi o que, irmão? Absalão gerou paz? Gerou, pastor? Absalão gerou paz? Que foi que ele gerou? Guerra, morte, desprezo, traição. A gente precisa ter muito cuidado, vivendo de acordo com o nome que nós carregamos. E qual é o nome que nós carregamos sobre nós, irmão? Há um nome sobre nós que está acima de todos os nomes. Que nome é esse? Que nome é esse? Jesus, irmão. E a gente precisa viver de acordo com o nome que nós confessamos. Mostrar que nós verdadeiramente nós somos um cristão. Fique em pé agora, em nome de Jesus. Eu quero orar. Segura aí na mão do teu irmão, por gentileza, segura aí na mão do teu irmão. Glória a Deus. A gente vai estar orando agora, igreja.
Glória a Deus. Pode segurar ali, Rojó. Isso. Hoje a oração vai ser diferente. Irmãos, eu vou orar para Deus arrancar de nós toda mágoa, toda ira, toda discórdia. Se nós não estamos vivendo de acordo com o nome que nós carregamos, você vai fechar os teus olhos agora, segurar na mão de quem está do teu lado, e a gente vai fazer uma oração. A gente precisa viver de acordo com o nome que nós carregamos. Não adianta ser o pai da paz e fazer guerra. Não adianta ter um significado de pai da paz, quem gera paz, mas acaba fazendo guerra, fazendo confusão. Tem gente que é chamado, irmão, na igreja para ser paz, mas ele é mais guerra do que paz. Quem está comigo, levanta a tua mão. Você vai orar comigo agora com toda a sinceridade do seu coração. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento nós ouvimos a palavra. Senhor, Absalão era um homem, um rapaz, meu Deus, que tinha tudo, tinha privilégios. Meu Deus, e o seu nome significava o pai da paz. Mas foi um homem que não andou segundo o seu nome. Foi um homem que fez guerra, fez traição, ódio, ira, e acabou perdendo a sua vida, Pai. Neste momento eu estou trazendo esta palavra aqui de reflexão para todos nós. E eu sou o primeiro, Pai, a pensar, a refletir, a entender que o Senhor nos chamou para a paz. O Senhor não nos chamou para a guerra. O Senhor não nos chamou para nós fazer confusão. Não, Senhor. O Senhor nos chamou para nós andar de maneira honesta. Meu Deus, que nós possamos viver de acordo com o nome que nós carregamos. Que nós possamos realmente, Pai, alguém olhar para nós e dizer verdadeiramente ele é um servo, ela é uma serva. Verdadeiramente ele é um cristão, ela é um cristão. Deus, ajuda nós a andar da maneira que agrada ao Senhor, Pai, para que nós possa viver, Senhor. Porque muitas das vezes nós temos o significado sobre nós de o Pai da paz. Muitas das vezes nós carregamos o nome de cristão, de servo, meu Deus, de discípulos, mas a única coisa que nós estamos levando é mágoa, ressentimento, ausência de diálogo. Meu Deus, que o Senhor venha nos perdoar nesta noite, Pai. Deus, eu estou entregando a mensagem, e eu sou o primeiro a receber esta mensagem, esta palavra. Me ajuda a viver de acordo com o nome que eu carrego. Toma a minha vida, Pai, em tuas mãos. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Pode tomar um assento, igreja. Dê uma salva de palmas aí bem forte, que exalta o nome do Senhor. Pode concluir a live. Deus abençoe os irmãos.